E a questão da tríade da autodesperticidade, ela surgiu no momento que eu fazia reflexões sobre o meu contexto pessoal, e eu começava a pensar, então, o que seria a essência da desperticidade? Eu vejo que essa tríade, antes de mais nada, é importante deixar claro que, obviamente, que se vier outra pessoa aqui trabalhar com esse tema, talvez sejam outros 3 elementos. Só que eu não vejo como fugir muito desses 3 pontos, né? Então eu procurei, de alguma forma, se outra pessoa vier aqui, trouxer outras propostas, alguma coisa, de alguma forma vai esbarrar nesses 3 pontos, indiretamente, ou subentendido, como subitem, vai aparecer isso. Então, de uma certa forma, eu trabalhei com esse aspecto, procurei me avaliar, procurei avaliar outros casos também, e aí, nesses pontos, são elementos muito essenciais, então, da condição dessa desperticidade, que é quando a pessoa, então, ela se encontra numa condição de desassédio, né? Ela já se livra dessa condição do assédio rotineiro, diário, seja o autoassédio ou o heteroassédio, a interferência dele, no caso, né? Então, esses 3 elementos que eu comecei a avaliar, primeiro ponto é o domínio das energias, que a gente pode incluir vários outros pontos, incluindo a autodefesa energética, mas eu vejo até como pontos um pouco diferentes. O domínio das energias, ele engloba um aspecto, além da autodefesa energética, a flexibilidade, o jogo de cintura que a pessoa tem com as suas próprias energias. Muitas vezes, até inicialmente, na primeira versão, eu tinha colocado autodefesa energética, quando eu mandei o título do verbete, só que a autodefesa energética, muitas vezes uma pessoa pode ter isso naturalmente, e nem sempre isso ser algo homeostático. Uma pessoa pode ser muito fechadona e ter autodefesa energética, né? Um mega assediador, até certo ponto, pode ter um certo nível de autodefesa energética. Mas isso não é o que a gente propõe aqui na Conscienciologia. Então, por isso eu coloquei algo mais amplo na questão do domínio das energias, porque já se subentende que pode ter ali autodefesa energética, e ao mesmo tempo a pessoa tem essa mobilidade com as suas energias, a confiança com essas energias. O outro ponto que eu penso que é essencial, tão importante quanto a questão das energias, é a condição da cosmoética. Porque de nada adianta a pessoa ter parapsiquismo, entender de fenômenos, mexer com energia, se ela ainda vacila, se ela ainda pisa no quiabo de uma maneira muito fora daquele padrão de conhecimento que ela já tem. Com isso, é importante deixar claro que, quando a gente fala em cosmoética, ninguém aqui está pregando algo do tipo perfeição, puritanismo, alguma coisa de algo do ponto de vista moral, assim, muito severo, mas algo muito simples. Você aplica aquilo que você já sabe, você procura ser o mais correto possível dentro do seu nível evolutivo hoje, né? Porque a gente comete erros. Essa vida humana é imperfecciolândia, né? Então, isso é inevitável. Isso na desperticidade não é diferente também, né? Porque a desperticidade tem 50% de lacuna ali em relação ao serenão para preencher ainda, ou seja, muito trafar e trafal para ser preenchido. Mas essa questão da cosmoética, o ponto mais sério, pega no ponto de vista dessa eliminação dessas autocorrupções mais grosseiras, daquilo que a pessoa vem procurando aplicar no seu dia a dia e tentando fazer o seu melhor possível. Aquilo é o melhor que ela está fazendo dentro do nível evolutivo dela, sem autocorrupções grosseiras, muito evidentes, né? E o outro ponto é a questão da anticonflituosidade, que aí entra tanto o aspecto da interconflituosidade com os outros, a minha relação com os outros, quanto a autoconflitividade. E claro, as duas coisas estão relacionadas, mas muitas vezes o peso é maior em um desses 2 aspectos. Mas aí é um ponto muito sério, porque a condição de desassédio, ela começa a ganhar uma outra proporção, e aí essa relação com a desperticidade, quando a pessoa começa a ir diminuindo esses seus conflitos íntimos. E isso vem a partir de uma autopesquisa mais aprofundada, de uma autoconsciencioterapia, vem também do processo de assistencialidade, onde a pessoa vai, então, ganhando mais confiança em relação a ela mesma, em relação às manifestações dela, e com isso os conflitos vão diminuindo. Então eu penso que essa condição da anticonflituosidade é até uma consequência daquilo que ela vem fazendo na programação existencial dela, daquilo que ela vem fazendo no seu dia a dia, né? Então esses são os pontos aí que eu procurei ressaltar com relação a essa tríade da autodesperticidade. Ressaltar aquilo que é essencial na questão da desperticidade. E com base nisso a gente se avaliar qual é o percentual que a gente tem em cada um desses aqui.